Olá, meu nome é Ive Faria e essa é a nossa quinta aula de análise combinatória. Então vamos relembrar o conteúdo? Nós já vimos o que é análise combinatória, todas as formas de representação, as estratégias para resolver os problemas combinatórios, todas as relações combinatórias que orientam a resolução desses problemas e estávamos no método de contagem e o tipo de agrupamento. Na última aula nós vimos a permutação simples, a permutação circular e a permutação com repetição. Nesta aula nós vamos ver o arranjo e a combinação simples. Vamos então começar pelo arranjo simples. Nós vamos ver o que é o arranjo simples, as principais relações combinatórias, sua notação e o cálculo. Antes da gente começar, vamos ver aqui alguns tipos de problemas de arranjo simples. Nós temos os problemas das classificações em primeiro, segundo, terceiro colocados. Todas as colocações, não somente três, são problemas de arranjo simples. Temos os problemas em que se senta em banco de jardim, no teatro, no ônibus. Geralmente são problemas de arranjo simples. Também temos os problemas de pintar bandeiras, quando a gente tem mais cores e não há repetição de cores quando vamos pintar a bandeira. Então vamos agora explorar a definição e as relações combinatórias. Na definição, o que é o arranjo simples? É todo agrupamento ordenado de P elementos distintos escolhidos entre o N existentes. E as relações combinatórias? De ordenação. A ordem importa, então a gente tem que os pares ordenados eles formam possibilidades distintas, e de repetição não há repetição, por isso é classificado como simples. Então vamos aqui explorar a definição. Chama-se de arranjo simples de N elementos tomados P a P, com P menor ou igual que N, os agrupamentos ordenados de P desses N elementos. O que isso significa? Se eu tenho aqui no caso, aqui nessa notação, tá? P menor ou igual que N. Se eu tenho o N igual ao P, então ele também pode ser chamado de permutação simples de N elementos. Agora, se eu tirar esse sinalzinho de igual e considerar apenas os números menores que n, então, nesse caso, sempre vai ser um caso de arranjo. Então, basicamente, os casos de arranjo simples é quando, dentre n elementos, eu pego um número p menor do que n e vou resolver esse problema com um quantitativo menor. Vamos ver as relações combinatórias? De ordenação, já vimos que a ordem importa, porque a troca da ordem dos elementos constitui possibilidades diferentes. Então, e no enunciado nós temos que é um agrupamento ordenado. Isso a gente já tinha visto no slide anterior. E de repetição, não há repetição de elementos. Então, é um arranjo simples. Vamos ver como é que a gente identifica os problemas de arranjo simples com as suas relações combinatórias? Vejamos. Durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, as tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, primeiro lugar Brasil, segundo lugar Nigéria, terceiro lugar Holanda. Se em cada tampinha os 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Então vamos ver por que, pela definição, esse é um problema de arranjo simples. A gente vê que nós temos 24 países e a gente vai classificar os 3 primeiros. A classificação é uma reorganização. Por isso, na reorganização, pode ser um caso de permutação, mas como eu tenho aqui 24 países
e vou classificar apenas 3, e 3 é uma quantidade menor que 24, então nesse caso a gente vai ver que são problemas de arranjo. Agora vamos às relações combinatórias. De ordenação. Digamos que, como aqui no exemplo foi dado, que o primeiro lugar é o Brasil, o segundo lugar é a Nigéria, o terceiro lugar é a Holanda. Se eu trocar o Brasil e a Nigéria de posição, obviamente vai dar um resultado diferente, porque aqui o Brasil está em segundo lugar e a Nigéria em primeiro. Logo, a ordem importa. E de repetição. Os 3 países são diferentes. Não tem como o Brasil, por exemplo, ocupar a primeiro, segundo e a terceira colocação. Então, a classificação é em simples. Por isso, esse é um problema de arranjo simples. Vamos a um outro problema, então. Em uma pequena sala de projeção, há 5 cadeiras dispostas em linha, lado a lado, e numeradas de 1 a 5. 4 dessas pessoas vão ocupar 4 dessas cadeiras. As possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não só pela cadeira vazia, mas como também pela disposição das pessoas nas cadeiras ocupadas. De quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas pelas 4 pessoas? Bem, na definição a gente tem que 5 cadeiras existem, mas somente 4 serão ocupadas. E esse 4 aqui é um número menor do que 5. Por uma questão de posicionamento, nós temos aqui a disposição das pessoas na cadeira ocupada. A gente vê que a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3 e a pessoa 4, por exemplo, pensando que a cadeira vaga vai ser a quinta, e elas ocupam essas 4 primeiras cadeiras, é uma possibilidade. E se eu trocar a ordem dessas duas pessoas aqui, a pessoa 2, 1, 3 e 4 formam uma outra possibilidade para o posicionamento dessas pessoas nessas 4 primeiras cadeiras. Então, a gente já vê por aí que a ordem importa. Quais são as relações de repetição? A mesma pessoa não vai ocupar os 4 lugares ao mesmo tempo. Não pode ficar aqui a pessoa 1, a pessoa 1, a pessoa 1 e a pessoa 1. Então, a classificação é simples. Então, vamos ver agora a notação e o cálculo. Na notação, a gente tem a A, em ambos os casos, de arranjo, o N, ele é o número de objetos totais, e o P é aquela quantidade menor de elementos que vão ser tomados. Ele pode ficar aqui na horizontal, separado por vírgula, ou ele pode ficar um em cima do outro. São as duas notações existentes. Do cálculo, a gente vai ver que essa conta aqui sai do princípio fundamental da contagem, e dela vai dar origem à fórmula de arranjo simples existente. Então, vamos resolver aqueles problemas anteriores para a gente ver qual é o cálculo do arranjo simples. Então, nós temos o problema, e dentre esse problema, quais são os nossos objetivos? Como são os 3 primeiros colocados, nós temos que escolher o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. Qual o nosso plano? Usar o princípio fundamental da contagem. E qual é a nossa ação? Nós vemos que nós temos 24 países que podem ocupar o primeiro lugar, temos 23 países que vão ocupar o segundo lugar, e por fim sobram 22 países para ocupar o terceiro lugar. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem 24 vezes 23 vezes 22 igual a 12.144 possibilidades, que resultam em 12.144 tampinhas diferentes. Vamos ao próximo problema. Também nos nossos objetivos, nós temos que decidir quem vai sentar no primeiro lugar, vai escolher o segundo lugar para sentar, vai escolher o terceiro lugar para sentar e vai escolher o quarto lugar para sentar.
que é o nosso plano? Usar o princípio fundamental da contagem e resolver a ação. Existem 5 cadeiras para a primeira pessoa sentar, tem 4 cadeiras para a segunda pessoa sentar, sobram 3 cadeiras para a terceira pessoa sentar e, por último, 2 cadeiras para a quarta pessoa sentar. Pelo princípio fundamental da contagem, então nós temos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 120 formas dessas pessoas sentarem nessas cadeiras. Ou seja, se eu quiser saber quantas formas, quantos arranjos simples existem num conjunto de N objetos tomados P a P, seguindo os raciocínios anteriores, nós vemos que, usando o princípio fundamental da contagem, a gente pode dividir o problema em P etapas. Então, como que a gente faria isso? A gente tem N possibilidades de definir o primeiro elemento, depois nós temos N menos uma possibilidade de definir o segundo elemento, e N menos 2 possibilidades de definir o terceiro. Assim sucessivamente, até ter essa quantidade que eu já vou explicar de possibilidades de escolha do p-ésimo elemento, que é o último elemento, para compor esse subconjunto. Logo, resolvendo pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai ter uma multiplicaçãozinha. Antes de eu mostrar a multiplicação, vamos entender isso aqui através dos números. Por que a representação do p-ésimo elemento não é n menos p, é n menos p menos 1. Se a gente for observar aqui, ó, n define qual elemento? O primeiro. N menos 1 define qual elemento? O segundo. Então, aqui não é n menos 2, é n menos 1, como se fosse aqui um 2 menos 1. O terceiro elemento é definido por n menos 2. Então, aqui também eu tenho um 3 menos 1. Então, essas quantidades eu poderia colocar aqui também, como é o primeiro, 1 menos 1, que dá 0. E n menos 0 é a mesma coisa que n. Se eu for generalizar, aqui não pode ser p, tem que ser o p, já que a posição é p, menos 1. Eu sempre estou tirando um elemento dessa posição aqui nesse raciocínio. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem essa multiplicação do n pelo n menos 1, pelo n menos 2, pelo n menos 3, assim sucessivamente até esse elemento aqui. Por que dá isso aqui? Bem, a gente tem aqui que o p é positivo, então menos com mais, menos. E a gente tem aqui que o menos com menos dá mais. Por isso que essa representação, ou esta, é a mesma coisa. E aí, como é que a gente vai chegar na fórmula do arranjo se por aqui a gente já usou o princípio fundamental da contagem? Eu vou ver que, se eu multiplicar essa expressão aqui de cima por n menos p fatorial em cima e embaixo, ou seja, eu peguei essa expressão aqui de cima, repeti ela aqui, e multipliquei por n menos p fatorial aqui e n menos p fatorial aqui embaixo. A gente sabe que qualquer representação que fecha com fatorial, a gente pode representar como o primeiro número fatorial. Então, isso aqui é a mesma coisa que o n fatorial. Embaixo a gente tem o n menos p fatorial. Então, essa daqui fica a fórmula de arranjo simples. Então, a gente tem a fórmula de arranjo simples como essa notação ou essa notação igual a esta continha aqui que nós vamos fazer. Agora que nós já vimos o arranjo simples, vamos então ao combinação simples. Nós vamos ver o que é a combinação simples, as principais relações combinatórias, todas as notações e o cálculo. Antes da gente começar, vamos ver alguns problemas de combinação simples. Toda formação de grupos ou comissões em que você vai montar um grupo, o grupo formado por João e Maria, ou Maria e João é o mesmo, por exemplo, que a ordem não importa, são problemas de combinação simples.
Temos também todos os casos de mistura, como aqui, por exemplo, o azul, que eu vou misturar com o amarelo, dá verde. Se eu misturar o amarelo com o azul, também dá verde. A ordem não importa. Mesma coisa aqui, eu vou misturar o azul com o vermelho, dá roxo. Se eu misturar o vermelho com o azul, também vai dar roxo, a ordem não importa. Então, os casos de mistura de cores são casos de combinação simples. A salada de fruta também fica algo misturado, em que não forma uma possibilidade diferente. Então, aqui nos casos em que a ordem não importa, porque se eu jogar aqui esse morango primeiro ou a manga depois, quando eu misturar vai dar a mesma coisa. Então, nesse caso, é um caso de combinação simples. Então, aqui a gente está vendo para fazer um sorvete. Eu vou jogar o leite, eu vou jogar as frutas, vou jogar outros elementos. Quando eu bater esse sorvete, não vai importar a ordem em que eu joguei os elementos ali dentro daquela vasilha, para bater os elementos. Então, são casos em que a ordem não importa, assim como das vitaminas. Vão ser casos em que a ordem não importa. Quando eu vou traçar segmentos de reta, o que são segmentos de reta? São essas linhas unidas por dois pontos. Esse segmento aqui, P1, P2, é o mesmo segmento formado por P2, P1. Se eu começar a traçar o meu segmento daqui para cá, ou se eu começar a traçar meu segmento daqui para cá, a ordem não importa. Então, são casos de combinação simples. Casos de resolução de prova. Digamos que eu comece resolvendo a questão 14, depois eu vou resolver a questão 15. Se por um acaso eu pular para a questão 17 e para a questão 19, na hora que o professor for corrigir, ele não vai identificar em que ordem você resolveu a prova, porque a prova é a mesma. Então, toda vez que forma uma única possibilidade independente da ordem, são os casos de combinação simples. Por fim, a gente tem os jogos. Se eu tiver dois times diferentes, como esse aqui do time da camisa vermelha, esse aqui do time da camisa verde. Então, a ordem em que os times vão ficar num campo de futebol, por exemplo, não importa, a não ser que tenha um time que é mandante e o outro não. Mas caso contrário, se jogar A contra B ou B contra A, vai ser o mesmo jogo. A ordem não importa, então são casos de combinação simples. Então vamos ver aqui a definição. Uma combinação simples de N objetos é toda a escolha não ordenada de P desses N elementos. Então aqui nas relações combinatórias, como eu mostrei para vocês nos exemplos anteriores, na questão da ordenação, a ordem não importa. É o primeiro tipo de agrupamento que a gente está vendo em que a ordem não importa. Ou seja, se eu trocar a ordem dos elementos, vai constituir a mesma possibilidade. E de repetição? Não há repetição, portanto é simples. Então, a gente tem que é uma combinação simples de n elementos, tomados P a P. O P também é um número menor ou igual que n. Todas as escolhas não ordenadas de P desses n elementos. Em outras palavras, são todos os subconjuntos de P elementos entre os n elementos dados. Vamos ver aqui na definição, eu tenho n objetos e eu posso também escolher n objetos. Ou, ainda, eu tenho n objetos e eu posso escolher um número p menor do que esses n objetos. Nesse caso aqui, tanto faz, ambos são casos de combinação, não vai mudar de nome. As relações combinatórias de ordenação, a gente viu já que são todos os casos em que a ordem não importa, ou seja, a troca de ordem constitui a mesma possibilidade. É uma escolha não ordenada pela definição. Então, se eu trocar a ordem aqui, dá a mesma possibilidade. E de repetição? Não há repetição de elementos. Então, não pode, por exemplo, aqui ficar A e A. Tem que ficar valores diferentes.
porque não há repetição e, nesse caso, a combinação é simples. Então, vamos ver um problema em que a gente vai observar por que é um problema de combinação simples através da definição e das relações combinatórias. Quantos segmentos de reta podem ser traçados utilizando-se 14 pontos de um plano? Eu já expliquei que o ordenamento de P1 e P2 não importa. A gente vai ver que essa é uma das relações combinatórias. Agora vamos às definições. Eu tenho que 14 pontos e vou pegar quantos pontos para traçar um segmento? Apenas 2. A gente vê que desses 14 pontos espalhados, cada segmento é formado por 2 pontos. Então, aqui eu tenho um N e um P menor do que N. As relações combinatórias, a primeira, a gente já viu que é de ordenação. Então, P1 e P2, ou P2 e P1, é o mesmo segmento, a ordem não importa. E de repetição, não tem como a gente traçar um segmento partindo do mesmo ponto. P1 com P1 não forma um segmento, é um único ponto. Para eu fazer um segmento, eu preciso de 2 pontos diferentes. Então, se não tem repetição, é simples. Vamos a um outro exemplo? Quantas saladas contendo exatamente 4 frutas podemos formar se dispomos de 10 frutas diferentes? Então, também aqui pela definição, aquela questão da salada, em que a ordem não importa, e também aqui a gente tem um N, 10, que é maior do que 4, que é o P definido. Tá? E é simples uma escolha, não tem uma ordenação, só vou escolher as frutas para fazer a vitamina. Então, aqui mostrando um exemplo na prática, a salada formada por banana, mamão, maçã e pera é a mesma salada formada por mamão, banana, maçã e pera. Eu troquei esses dois elementos de ordem, no entanto, a salada foi a mesma, porque eu misturo essa salada, ou seja, a ordem não importa. E de repetição, não há saladas contendo 4 frutas iguais, tá? Aqui não existe a possibilidade de eu botar banana, banana, banana e banana. São 4 frutas que eu vou escolher. Não é uma fruta só. Se não tem frutas iguais, a classificação é simples. Então, é um caso de combinação simples. Vamos então ver aqui a notação e o cálculo. A notação, nesses dois primeiros casos, eu tenho C de combinação, N, que é o número total de objetos, P, que é o número de objetos que vai ser tomado, pode ficar aqui na horizontal ou pode ficar na vertical e representa a combinação. Se por um acaso aparecer essa notação aqui, que é mais usada em binômio de Newton, mas caso apareça essa notação aqui, também é uma notação de combinação. Então, se aparecer isso, é combinação, apareceu isso, é combinação, apareceu isso, também é combinação de N, P a P. A gente vai ver que, pelo princípio multiplicativo, vamos chegar nisso aqui e chegaremos então à fórmula final de combinação. Vamos então resolver aqueles dois problemas anteriores de combinação para a gente ver como é que a gente chega na fórmula. Então, temos lá o problema e quais são os nossos objetivos. A gente tem que primeiro escolher o primeiro ponto, a primeira extremidade do segmento, o segundo ponto, segunda extremidade do segmento. São as decisões que precisamos tomar. Nosso plano: usar o princípio fundamental da contagem. Fazer as correções necessárias. Por que fazer as correções necessárias? Porque aqui, se eu tratar diretamente como antigamente, eu vou contar P1 e P2, e P2 e P1 como duas possibilidades diferentes, e não são. Então, a gente precisa fazer, a partir de agora, as correções. Todo problema de combinação, nós precisamos fazer correções. Então, vamos às nossa ação.
nós temos 14 pontos para serem a primeira extremidade e sobram 13 pontos para ser a segunda extremidade. Pelo princípio fundamental da contagem, então nós temos 14 vezes 13 igual a 152 segmentos distintos que nós podemos formar. Mas ainda assim eu não fiz essa segunda etapa aqui, que é a correção. E aí o que a gente tem? Como esses dois segmentos são o mesmo segmento, ou seja, ele está sendo contado duas vezes, 2 fatorial vezes, que é 2 vezes 1 igual a 2, então o que eu tenho que fazer para corrigir? Eu tenho que dividir esse resultado por 2. Logo, o número de possibilidades real, a quantidade real que nós temos de segmentos, é 91 segmentos distintos, após a divisão por 2. Vamos então ao segundo problema. Quais são os nossos objetivos? Escolher a primeira fruta, a segunda fruta, a terceira fruta e a quarta fruta que vão compor a salada. Nosso plano é usar o princípio fundamental da contagem e fazer aquelas correções. E a nossa ação? Nós temos 10 frutas para a primeira escolha, 9 para a segunda, sobram 8 para a terceira, 7 para a quarta. Se eu fosse usar o princípio fundamental da contagem, eu teria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, igual a 5.040 saladas distintas. Porém, a gente sabe que a troca de ordem aqui não importa, então temos que fazer a correção. Então, a cada 4 frutas escolhidas, se elas pudessem mudar de ordem, como é que elas fariam essa mudança? De 4 fatorial maneiras, ou seja, de 24 maneiras diferentes. No entanto, essas 24 permutações representam a mesma salada de frutas. Ou seja, eu tenho que fazer essa correção como? Corrigir esse excesso usando a divisão. Então, eu vou pegar o resultado final, esse resultado aqui, e vou dividir por quanto? Por 4 fatorial, que é 24. Ou seja, na verdade, eu só tenho 210 saladas distintas, que é quando eu fiz a divisão pelo total de 24. Então, no cálculo de uma combinação simples, genericamente, se eu quiser saber quantas combinações simples existem num conjunto de n objetos tomados P a P, e seguindo o raciocínio anterior, vamos ver o que a gente teria. Bem, usando o princípio fundamental da contagem, a gente divide o problema em P etapas. Então, a gente tem n possibilidades de definir o primeiro elemento, que irá compor esse subconjunto, n menos uma possibilidade de escolher o segundo elemento, n menos duas possibilidades de escolher o terceiro, assim sucessivamente. Já expliquei isso aqui quando for a pésimo elemento, tá? Que é o n menos p menos menos 1. É a mesma coisa do arranjo nesse caso. Para formar esse subconjunto, logo pelo princípio fundamental da contagem, nós teríamos essa situação aqui. Muito bem. O que a gente faz com essa situação? Agora, o que a gente vai observar? Que a cada escolha de P elementos, a gente pode mudar a ordem desses P elementos de que forma? De P fatorial formas. Muito bem. Que a gente viu aonde? Em permutação simples. Só que todas essas P fatoriais, permutações simples desses P elementos, são o mesmo subconjunto, é a mesma possibilidade. O que a gente faz então para corrigir o excesso? A gente divide o resultado anteriormente encontrado por P fatorial. Foi a mesma coisa que a gente fez na prática com os outros exercícios. Então, aqui eu vou mostrar o passo a passo. A gente tem aqui essa multiplicação aqui pelo princípio fundamental da contagem. E a gente faz a correção aqui dividindo por P fatorial, porque é a quantidade de elementos repetidos que nós contamos. Muito bem. Aí aqui eu já coloquei em branquinho toda essa parte aqui anterior. O que foi feito daqui? A mesma coisa aqui no arranjo.
Eu multipliquei em cima e embaixo por n menos p fatorial. E aí o que nós temos? A gente sabe que daqui de cima, qualquer coisa que termina num fatorial, a gente pode considerar o primeiro elemento fatorial. Então aqui é n fatorial. E aqui embaixo ficou p fatorial, n menos p fatorial. Essa é a fórmula de combinação simples. Um outro jeitinho da gente ver isso é que, se eu separar só essa partezinha aqui, que é essa parte aqui de cima, isso aqui é um arranjo simples. Então, a fórmula de combinação simples, ela também pode ser vista como um arranjo simples dividido por p fatorial. Mas normalmente essa notação não aparece. A fórmula mesmo é essa notação, ou essa, igual a n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Agora que nós já vimos o arranjo simples e a combinação simples, vamos ver a nossa última tarefa. Tarefa 7. Identifique qual é o tipo de agrupamento. Nesses casos aqui, a gente vai estar falando só do arranjo simples e da combinação simples, que é o assunto dessa aula. Então, você vai identificar o tipo de agrupamento para resolver os problemas e, com o auxílio das relações combinatórias, vai resolver e apresentar para o seu professor. Então, aqui estão os probleminhas. Agora eu vou fazer, antes de fechar o conteúdo, uma revisão de tudo que a gente viu até agora, para vocês verem que esse esquema facilita a sua aprendizagem. Então, o que é análise combinatória? É a área da matemática que trata todos os problemas de contagem. Quais são todos os tipos de representação? Fora a tabela e o desenho, as mais importantes são as listas, os diagramas e as fórmulas. Dos diagramas, o que a gente viu que é de extrema importância é a árvore de possibilidades ou árvore de decisões. E as fórmulas, elas saem todas da onde? Do princípio fundamental da contagem. Por isso, alguns professores acham que ensinar a fórmula de arranjo, combinação e permutação é perda de tempo, porque você pode resolver tudo pelo princípio fundamental da contagem. Só que aí, como eu já apresentei as duas coisas, vocês vão decidir o que for melhor para vocês. Se vocês vão usar o princípio fundamental da contagem ou vão usar todas as fórmulas que decorrem do princípio fundamental da contagem. Então, o que é o princípio fundamental da contagem? É um produto das n decisões e aqui vão ser as quantidades que estão sendo multiplicadas. Quais são as estratégias de a gente resolver esses problemas combinatórios? Ter uma postura ativa, a gente na postura ativa vai traçar os objetivos, o plano e a ação. Não adiar as dificuldades. Então, se você tiver algum impeditivo, não resolva na ordem, escolha a ordem correta para resolver esse problema. Vai dividir também o problema em etapas, em que você pode usar o princípio multiplicativo, se você identificar o conectivo e, o princípio aditivo, se você identificar o conectivo ou se você achar mais fácil contar pelo complementar, também é a possibilidade, e vai resolver a conta de acordo com isso, se for o princípio multiplicativo, uma multiplicação, se for o princípio aditivo, a soma, e se você for contar pelo complementar, a subtração. Nas relações combinatórias, a gente viu as relações de ordenação, que a gente discute se a ordem importa, de repetição, que a gente discute se há ou não repetição, de posicionamento, se a gente discute se é fixo ou variável, e de proximidade, que a gente vai discutir se está junto ou está em qualquer ordem. Vamos dar uma olhadinha mais detalhada? Então, aqui, de ordenação, ordem importa, possibilidades diferentes, a gente viu que os tipos de agrupamento ou métodos de contagem que a gente verifica nesses casos em que a ordem importa vão ser as permutações e os arranjos. E na ordenação em que a ordem não importa, ou seja, constitui a mesma possibilidade, são os casos de combinação. Aqui na repetição,
Se não há repetição, esses elementos são diferentes, a classificação é em simples. E se há repetição, pode acontecer de ter o mesmo elemento nas duas posições, então é com repetição. E o posicionamento? O posicionamento ele pode ser fixo, e se ele for variável, ele ainda é classificado em linear ou cíclico circular. E de proximidade? Eles podem ficar juntos ou em qualquer ordem. Por aí a gente consegue identificar todos os métodos de contagem: permutação simples, permutação circular, permutação com repetição, ou arranjo simples ou combinação simples. Então, quando a gente for estudar todos os métodos de contagem separadamente, o que nós vamos ter? Que a permutação simples, a gente tem N objetos e vai formar um agrupamento ordenado desses N objetos. Nas relações combinatórias, as principais são de ordenação, que a ordem importa, de repetição, em que não há repetição e é simples, e de posicionamento linear. A notação é esse P com N, e o cálculo é o N fatorial. E quem é o N fatorial? É o N vezes o N menos 1, vezes o N menos 2, e pelo anterior, até chegar a 1. O que é a permutação circular? É uma permutação de N objetos distintos, em que a gente vai ordenar esses N objetos em círculo. E quais são as relações combinatórias? De ordenação, a gente viu que a ordem importa, formam possibilidades diferentes, de repetição não há repetição, e o posicionamento é cíclico, circular. A notação tem essas duas que podem aparecer, que já foram explicadas, e o cálculo, esse aqui é com aquela correção do princípio multiplicativo, e essa daqui é pela fórmula. Tanto faz qualquer um dos dois para você resolver. A permutação com repetição, o que é? Uma permutação de N objetos, só que eu tenho uma quantidade igual a 1, uma quantidade igual ao segundo, uma quantidade igual ao último, e também é um agrupamento ordenado dos N objetos. As relações combinatórias de ordenação a ordem importa, formam possibilidades diferentes, de repetição a repetição, e de posicionamento também é linear. A gente tem essa notação e este cálculo. Independente de ser fórmula ou princípio multiplicativo, você chega exatamente na mesma ideia. O arranjo simples é um agrupamento ordenado de K elementos distintos escolhidos entre o N existentes. A relação de ordenação, a ordem também importa, constitui possibilidade diferente. De repetição, não tem repetição, é simples. Aqui estão as notações, e por aquela regra do princípio multiplicativo, a gente chega nesta fórmula. E aí, se você vai resolver pelo princípio multiplicativo ou vai resolver pela fórmula, também é a sua escolha. E combinação simples? Combinação simples, eu vou escolher, não ordenadamente, P de N elementos. Então, aqui na relação de ordenação, a ordem não importa, constitui a mesma possibilidade. Na questão da repetição, também não há repetição, é simples. Aqui estão todas as notações. E aqui vem do princípio multiplicativo, todos aqueles procedimentos. E aqui surge a fórmula. Então, você pode usar o princípio multiplicativo ou a fórmula. Até uma próxima aula, uma outra oportunidade de outro conteúdo. Boa sorte!